No ano passado eu testei vários sistemas operacionais aqui no canal. Testei o Windows 10 contra o Windows 11, testei as versões LTSC do Windows contra as versões Pro, e no lado do Linux eu testei o Basite, o CashOS e no momento eu estou testando o Zorin OS. Mas ficou faltando um teste que vocês pediram bastante nos últimos vídeos e que eu vou trazer aqui hoje, que é colocar lado a lado o Basite e o CashOS, que são distribuições Linux focadas em jogos, e comparar o desempenho diretamente com o Windows 11. Eu escolhi essa versão do Windows porque nos testes que eu fiz, inclusive está um card aqui do teste do Windows 11 contra o Windows 10, eu percebi que o Windows 11 Pro ele tem um desempenho levemente superior em alguns jogos, e na grande maioria dos jogos tem um desempenho igual ali dentro da margem de erro em relação ao Windows 10. Então ele acaba sendo um bom representante do sistema operacional da Microsoft. Eu sei que muita gente tem birra com o Windows 11 e realmente ele tem vários problemas, principalmente as decisões recentes da Microsoft de Copilot, IA, isso aí tá um saco. Mas para um setup mais moderno, como o meu aqui, que é o de teste, o Ryzen 7500F, e alguma GPU moderna da AMD e da Nvidia, o Windows 11 ele tem um desempenho sim muito parecido com o 10, até um pouquinho superior em alguns jogos, como eu falei. E assim, eu vou explicar durante o vídeo os motivos, mas isso aqui deu um trabalho gigantesco para gravar. E é por isso que para mim não faz sentido colocar ainda o Windows 10 LTSC, o Windows 10 normal, o Windows não sei o que, porque no final das contas é só colocar mais sistemas operacionais que vão ter o desempenho praticamente idêntico ao Windows 11, então deixa o Windows 11 aí representando a Microsoft. E a escolha do Basite e do CashOS é porque são essas distribuições Linux focadas em jogos que estão mais em voga no momento. Eu acho que é adequado a gente botar ali para comparar. Então bora lá, vamos para os testes e também para as considerações em relação a usar cada sistema operacional e ao desempenho deles. Mas claro, né, que antes da gente seguir adiante, uma palavrinha do nosso patrocinador. A gente tem falado muito de Linux aqui no canal, mas nesse começo de ano, se você está precisando de uma chave do Windows, mas não quer dar a bagatela de 1000 conto para comprar no site da Microsoft, minha recomendação é que você pegue uma chave OEM baratinha na gvgmall.com. Até porque usando o meu cupom AG25, o Windows 11 Pro está saindo por R$ 146,00, o Windows 11 Home R$ 124,00 e o Windows 10 LTSC, para quem ainda quer ficar nessa versão do Windows, R$ 78,00. E a ativação é bem simples, você vai receber a sua chave na página de compra da GVG Mall, copia o código, insere no sistema operacional equivalente e pronto, na mesma hora o seu Windows será ativado. Os links da GVG Mall estão na descrição do vídeo, confere lá. Antes dos testes eu fiz algumas modificações nos sistemas operacionais para tentar tirar o melhor desempenho deles. No Windows 11 eu fiz um debloat simples para tirar a espionagem básica que a Microsoft faz no sistema operacional e também remover alguns programas que eu não uso e que ficam no background consumindo alguns recursos. E como foi que eu fiz? Eu usei o Windows 11 Debloat, que basicamente é só você colar esse script que está na tela no seu terminal. Aí você escolhe o modo, no meu caso aqui eu escolhi a opção 1, que é o padrão. Nos programas eu escolhi remover o pacote padrão também, mas você pode não remover programa nenhum caso tenha receio de quebrar alguma coisa no seu PC. Depois é só esperar concluir todo o processo. Já no CashOS, além de instalar o pacote de jogos que já vem nele, a principal mudança foi clicar em CashOS Kernel Manager e na versão do kernel que você está usando, clicar na primeira opção que tem na parte de baixo da janela. Na nova janela que abrir, você seleciona SCX Lavid, no Profile você escolhe Game e depois clica em Apply. Aí você digita sua senha 2 vezes e pronto. Era algo que comentava no vídeo anterior que eu devia ter feito antes de testar os jogos, porque eu otimizava. Faz alguma diferença em um jogo específico aqui que a gente vai ver já já, mas em geral o resultado foi bem parecido com os mesmos testes que eu tinha feito anteriormente. Quanto ao Basite, a única coisa diferente que eu fiz, a coisa não nativa, foi instalar o Proton GE através do Proton Plus, que é um programa que já tem no Basite. Em quase todos os jogos testados nesse vídeo, o Basite estava usando o Proton GE em vez do Proton normal que tem no Steam. O setup de teste continua sendo o nosso guerreirinho Ryzen 5 7500F, 32 GB de RAM DDR5 a 6000 MT e a placa de vídeo RX 9060 XT de 16 GB que eu tenho usado nos vídeos de Linux. A única diferença em relação ao ano passado é que agora eu estou usando uma nova placa-mãe, que é essa aqui da Asus, essa AYW Gaming Wi-Fi, é uma 850M. Na prática, essa mudança não significa nada, porque placa-mãe em geral não dá mais desempenho, tem vários fatores nisso aí, mas em geral não dá mais desempenho. Só que em vez de reutilizar os testes dos vídeos anteriores,
eu tô gravando tudo de novo, peguei cada sistema operacional, instalei de novo, do zero, fiz essas mudanças que eu acabei de falar, e aí eu gravei os testes individualmente com essa nova versão do PC. Inclusive era para ser 10 jogos aqui na bateria de testes e só foi possível gravar 9, porque um deles não rodou no CashOS e nem rodou também no Basite, que foi o Forza Horizon 5. Eu tentei mudar o formato de arquivo da partição, tentei instalar pelo próprio Linux, tentei copiar do Windows, tentei reinstalar o Basite várias vezes, o CashOS várias vezes, nada do que eu tentei funcionou. Então no final ficaram só 9 jogos na nossa bateria de testes, o que pode parecer pouco, mas não é, porque são 9 jogos em 3 sistemas operacionais. A gente também testa a versão desses jogos com o upscale ligado, o que significa que a gente multiplica por 2. E cara, dá muita dor de cabeça fazer tudo isso. E olha que eu ainda testo os jogos muitas vezes antes de gravar para garantir que o resultado realmente está correto, não tem nada bugado, nada que eu configurei errado. É muito trabalho. Mas faz parte, criar conteúdo é justamente perder tempo para você que está vendo o vídeo não tenha que perder. Então bora para os resultados, bora ver aí como é que realmente os jogos se saíram em cada sistema operacional. Todos os testes foram feitos em 1080p e usando presets para que a gente tivesse uma melhor consistência nos resultados. Se tiver alguma exceção, eu vou mencionar quando estiver falando do jogo. Em Alan Wake 2 no preset alto e com FSR2 no nativo, já que não dá para desativar o upscaling, o Windows 11 fez a média de 70 FPS e 1% low 58 FPS. No CashOS a média foi de 68 FPS e 1% low 59 FPS. E no Basite, a média foi de 69 FPS e 58 FPS no 1% low. Aqui a gente já tem uma prévia do resultado geral, que o desempenho é muito parecido no Windows, no Basite, no CashOS. Só alguns jogos que você vai ver realmente uma diferença significativa aqui e ali. Se ativarmos o FSR em qualidade, todos os sistemas ganham um pouquinho a mais de FPS, com o Windows 11 entregando a média de 97 FPS e 1% low de 75 FPS, o CashOS entregando 97 FPS de média e 80 FPS no 1% low, e o Basite entregando 98 FPS de média e 79 FPS no 1% low. Baldur's Gate 3 é um jogo que eu quis trazer porque no cenário que a gente vai testar, que é o ato 3 do jogo, a CPU é destruída com gosto. Então é bom pra gente ver como é que o Linux lida com esse cenário CPU Bald mais complicado. Pois bem, o Windows 11 no preset Ultra e com FSR desligado fez a média de 101 FPS e 74 FPS no 1% low. Usando o Proton, o CashOS fez a média de 102 FPS e 75 FPS no 1% low. Por outro lado, o Basite suou um pouco mais, fazendo a média de 91 FPS e 1% low 63 FPS. Porém, Baldur's Gate é uma exceção porque ele tem uma versão nativa para o Linux. Nela, o CashOS rodou pessimamente, travando toda hora, fazendo a média de 97 FPS e 53 FPS no 1% low. A experiência foi péssima, eu não recomendo jogar assim. Já o Basite rodou a versão nativa muito bem, fazendo a média de 114 FPS e 79 FPS no 1% low. Outro jogo que é interessante para testar uma situação CPU Bald é CS2 com tudo no baixo e FSR desativado. Assim a GPU acaba sobrando e fica por conta do processador conseguir empurrar mais desempenho. Nessa situação, o Windows 11 fez a média de 605 FPS e 1% low 205 FPS. O CashOS surpreendeu com a média de 650 FPS e 1% low 245 FPS, e o pobre do Basite fica mais próximo do Windows, ainda que um pouco melhor, com 619 FPS de média e 231 FPS no 1% low. Em Cyberpunk 2077, no preset Ultra, só que com FSR 4 em qualidade, o Windows 11 fez a média de 124 FPS e 1% low 102 FPS. O CashOS fez a média de 122 FPS e 1% low 100 FPS, e o Basite entregou a média de 121 FPS e 99 FPS no 1% low. Mudando para o preset Ultra RT, com Ray Tracing no Ultra, como o nome deixa claro, o Windows 11 fez a média de 76 FPS e 65 FPS no 1% low. O CashOS entregou apenas 60 FPS cravado de média e no 1% low 51 FPS, e o Basite ficou quase igual com 59 FPS de média e 50 FPS no 1% low. A verdade é que no Linux o desempenho de Ray Tracing ainda é bem abaixo do esperado, tem muito a melhorar.
Hellblade 2 já é um jogo mais focado em botar a GPU para torar, ficar ali no máximo do limite dela. Em 1080p, no preset alto, com FSR3 setado em nativo, o Windows 11 fez a média de 62 FPS e 1% low 46 FPS. No CashOS, a média foi de 60 FPS cravado com 46 FPS no 1% low. E o Basite fez a média de 61 FPS e 46 FPS no 1% low. Mudando o FSR3 para qualidade, a média no Windows 11 é de 92 FPS e no 1% low 72 FPS. No CashOS, a média vai para 93 FPS e 75 FPS no 1% low. E o Basite fica na margem de erro dos outros dois com a média de 92 FPS e 74 FPS no 1% low. Indiana Jones e o Grande Círculo no preset alto e com o upscaling desligado, no Windows 11 a média foi de 87 FPS e 1% low 68 FPS. O CashOS fez a média de 81 FPS e 64 FPS no 1% low, e o Basite entregou 79 FPS de média e 61 FPS no 1% low. Ativando o FSR em qualidade, mas mantendo o resto da configuração, o Windows 11 entrega a média de 113 FPS e no 1% low 85 FPS. Já o CashOS faz 97 FPS de média e 74 no 1% low, e o Basite sempre um pouquinho atrás no desempenho com a média de 95 FPS e 73 FPS no 1% low. Silent Hill 2 no preset alto e com resolução nativa, ou seja, sem o upscaling ligado, no Windows 11 a média foi 78 FPS e 1% low 66 FPS. No CashOS a média foi de 73 FPS e 63 FPS no 1% low, e no Basite a média é de 72 FPS e 62 FPS no 1% low. Ativando o FSR3 em qualidade, o Windows 11 faz a média de 107 FPS e 1% low 81 FPS. O CashOS entrega 103 FPS de média e 84 FPS no 1% low, e o Basite faz 100 FPS de média e 82 FPS no 1% low. Indo para os finalmente, nós temos The Last of Us Parte 1, que sempre eu trago nos vídeos de GPU e por isso eu estou trazendo aqui também nos testes de sistema operacional. Usando o preset Ultra e o upscaling desligado, no Windows 11 a média foi 97 FPS e 1% low 72 FPS. No CashOS a gente tem um resultado bem abaixo do esperado, com a média de 71 FPS e 1% low 56 FPS. E o Basite a mesma coisa, com a média de 70 FPS e 1% low 53 FPS. Ativando o FSR4 em qualidade, botando para funcionar essa nova tecnologia da série RX 9000, o Windows 11 faz a média de 111 FPS e 74 FPS no 1% low. O CashOS faz a média de 90 FPS e 73 FPS no 1% low, e o Basite entrega 89 FPS de média e 69 FPS no 1% low. Agora a saideira definitiva com The Last of Us Parte 2 no preset muito alto e com o upscaling desligado. No Windows 11 a média foi de 101 FPS e 1% low 80 FPS. No CashOS mais uma vez o desempenho abaixo do esperado, com a média de 85 FPS e 1% low 70 FPS. E o Basite segue na mesma direção, com a média de 85 FPS e 1% low 69 FPS. Ativando o FSR4 em qualidade, o Windows 11 sobe a média para 119 FPS e 1% low 96 FPS. O CashOS vai para 97 FPS na média e 80 FPS no 1% low. E o Basite vai para 97 FPS de média e 79 FPS no 1% low. Eu tenho certeza que tá muita gente vendo o vídeo agora e dizendo: "Oi, eu não disse, o Windows é melhor do que o Linux para jogos", sendo que o ponto não é esse. A gente tem que olhar em retrospecto como o Linux há 7 anos atrás quase não conseguia rodar jogos, rodava basicamente só jogos nativos, o Wine rodava alguns jogos também, mas não eram tantos assim, era muito difícil de fazer rodar, e hoje a maioria roda muito parecido com o Windows, alguns um pouco melhor, como a gente viu aí no caso do CS2, que
que no CashOS fez 650 FPS, enquanto no Windows 11 Pro faz apenas, se não me engano, 605, 606. Mas também tem muita coisa que ainda deve ser melhorada e é por isso que vai demorar bastante pra gente realmente ter essa transformação nesse mercado de PC Gamer. Tem a questão do drive da Nvidia, que hoje em dia você perde de 20 a 30% de desempenho quando está usando Linux. Eu acho que quando resolverem isso, muito mais pessoas vão ficar interessadas em testar alguma distribuição Linux. Tem o desempenho do Ray Tracing, que é abaixo do esperado em todas as marcas, Nvidia, Intel, AMD. Enfim, tem muita ponta solta para ser resolvida ainda, por isso que vai ser uma mudança devagarzinho, incremental, aos poucos, degrau por degrau. E tem que ser assim mesmo, porque eu acho que o Linux é o futuro do PC Gamer, mas é um futuro ali que está um pouco distante, mas uma hora vai chegar. Agora, como vai ser esse futuro? Se a Valve vai dominar o mercado? Se vão ser várias distribuições Linux fragmentadas? Se a Microsoft vai fazer algo para não perder essa posição no mercado? Eu não sei. Eu só sei que hoje em dia o mercado de jogos em geral, não é nem só PC Gamer não, console mesmo também, tá tudo indo pra casa do caralho. E essa questão do Linux é uma das poucas que me deixa feliz de ver que tem uma direção que pode ser positiva também. É bom ter uma pontinha de esperança num mundo em que todo mês a gente ouve falar de demissões em massas nas grandes empresas de desenvolvimento de jogos, uso de inteligência artificial de forma obrigatória nessas empresas. A gente está vendo também o aumento do preço do Game Pass, dos jogos. Enfim, o Linux é ali uma fagulha, uma pontinha de luz que está destacando no céu para salvar a gente. Provavelmente não vai dar em nada, a gente vai se lascar, mas vamos sonhar, vamos esperar que isso aí se torne na próxima década algo interessante. Valeu por acompanhar até o final do vídeo, geralmente quem fica até o final é quem realmente gosta do meu conteúdo. E vai ter muita coisa em 2026, pelo menos eu tô querendo e espero que dê certo. Não esqueça de dar like, de comentar no vídeo para ajudar no engajamento. Se tiver a opção de hype, tá com o hype aí para ajudar a gente. E também se torne membro do nosso clube de canais aqui do YouTube, que me ajuda financeiramente a manter tudo isso aqui funcionando. Que nem a galerinha que tá aqui no canto da tela. E a galera que me acompanhou aí, é pouca gente, né? São 4 pessoas, 3 pessoas, me acompanharam aí em 2025 inteiro. E eu espero que tenha mais pessoas embarcando e me ajudando aí em 2026. É isso, falou, até o próximo vídeo, galera. E deixem suas sugestões aí de dicas de vídeo, distribuições Linux, enfim, qualquer coisa que vocês achem que seria interessante para eu ver e trazer aqui pro canal. Falou!